Gênesis capítulo 4, os versículos de 6 até o versículo 7. Diz assim o texto: Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado e por que está com essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que serás aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Vamos orar mais uma vez nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos nos colocar na Tua presença, ó Deus, nesse momento e pedir que o Senhor nos conduza. Quero pedir que o Senhor fale apesar de mim, ó Deus, aqui nessa noite, que possamos ser transformados e edificados, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração, conduza-nos pelo Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Apenas para te contextualizar nesse texto que nós vamos estudar hoje. Esse aqui é um momento da história, logo no início do capítulo 4 de Gênesis, onde começa a vida de Adão e Eva fora do Éden, né? Mostra os primeiros passos, o primeiro caminhar de Adão e Eva depois que eles saíram, que eles foram lançados para fora do Éden, né? E nós vemos que logo no início desses versos, do capítulo 4 mesmo, nasce a eles um filho, que eles chamam de Caim, e depois um outro filho que eles chamam de Abel, e eles crescem juntos e vão criando personalidades diferentes, e vão se dedicando e formando carreiras também diferentes, né? Você tem Caim, que se torna um agricultor, e você tem Abel, que se torna um pastor de ovelhas, né? Duas coisas bem opostas, bem diferentes ali para aquele tempo. E aí chega um momento da história em que Caim traz ao Senhor, por sua livre e espontânea vontade, ele traz ao Senhor uma oferta do fruto da terra, né, daquilo que ele plantava. Ele pegou aquilo que ele trabalhava, né, o fruto daquilo que ele investia o seu trabalho, o seu suor, e trouxe ao Senhor uma oferta de cereais, muito provavelmente ali, né? Não se sabe muito bem o porquê que ele trouxe essa oferta. O termo é simplesmente oferta. Não sabe se é uma oferta para aplacar a ira divina, não sabe se é uma oferta para o perdão dos seus pecados, não dá para saber se eles tinham essa ideia, essa concepção naquele tempo, mas a realidade é que ele traz uma oferta. Chega o seu irmão Abel, com um trabalho diferente, ele traz uma oferta diferente, né? Caim trouxe uma oferta de cereais, muito provavelmente que eram o fruto daquilo que ele trabalhava. Abel, por sua vez, ele traz uma oferta de um animal sacrificado ali. Só que existe uma diferença na oferta de Caim e Abel, que não é o que foi ofertado em si. Não é por ser um cereal e o outro por ser um animal, mas sim pela prioridade. Abel tinha um senso de prioridade na sua oferta. A gente percebe no texto que ele traz uma oferta das primícias do rebanho dele, e traz também, queima a gordura daquela oferta ali. Então existe uma noção de prioridade. Eram os melhores, eram as primeiras coisas, né? Olhando para a ideia de que era um rebanho que ele cuidava, provavelmente era o melhor do rebanho que ele tinha, era a melhor ovelha, a mais pura, e isso agrada a Deus. De modo que Deus não simplesmente se agrada mais de Abel do que de Caim. Porque dizer que Deus se agradou mais de Abel do que se agradou de Caim, é dizer que Deus também se agradou da oferta de Caim, só que em comparação com a de Abel, ele se agradou menos. Mas o que o texto fala é que Deus não se agradou da oferta de Caim, e se agradou da oferta de Abel. Não é uma questão de comparação. Deus não comparou os dois ali naquele momento e viu assim, ó, à luz do que Abel deu, o que você deu é ruim. Não é isso. É que à luz do que você deu mesmo, Caim, você deu algo ruim, né? Eu não me agrado da sua oferta. Isso faz com que Caim fique irritado. Faz com que Caim fique com o semblante caído. É sobre isso que o texto fala. E aí nós chegamos a esse texto que nós lemos aqui, onde Deus dá um aviso a Caim. Ele dá uma advertência a ele acerca da luta contra a carne, acerca desse tema que nós vamos trabalhar aqui, que nós vamos conversar um pouco nessa noite, e adverte ele sobre a seriedade, né, e sobre alguns aspectos dessa luta. Eu queria lançar para você agora uma pergunta que vai ser respondida para nós através do texto bíblico, da exposição do texto bíblico. Mas a pergunta que eu queria te fazer agora é: pelo que você está lutando contra a sua carne? Quando Deus fala com Caim, ele apresenta para Caim qual era a motivação, ou qual que era o objeto em jogo, o objeto em questão nessa luta.
né? Como qualquer outra luta, existe algo que está em questão. Qualquer guerra tem um alvo, um objetivo a ser alcançado. E aquele que vencer vai obter esse objetivo, vai conquistar isso. A minha pergunta é essa: pelo que você está lutando? Pelo que você está batalhando? O que você espera ganhar? O que está em jogo na sua luta, na nossa luta contra a carne? Queria olhar para esse texto e vamos encontrar 3 coisas que estão em jogo, né? A luta contra a carne, em primeiro lugar, ela é uma luta por comando. Isso é o que está em jogo na luta contra a carne. É uma luta por comando, né? Como eu disse, em toda batalha sempre tem algo que está em jogo, sempre tem algo que está sendo batalhado por, né? Na luta contra a carne, o que está em jogo é o comando da sua vida. O que está em jogo na luta contra a carne é o controle da sua vida, é o domínio da sua vida, né? Veja comigo o que está lá no versículo 7, no final do versículo 7, acompanha aí, diz assim: o desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Aqui Deus dá a Caim uma definição do que é a luta contra a carne. A luta contra a carne, ela é uma luta por domínio, né? Perceba aqui que ele se refere ao pecado como algo que deseja contrariamente ao ser humano. A carne, ela tem um desejo contrário ao ser humano, um desejo literalmente na direção do ser humano, não buscando algo bom, buscando o domínio do ser humano, né? Por isso que a continuação diz que é necessário que o pecado seja dominado, porque o que o pecado busca é exatamente isso. Se isso é uma luta, então o objetivo é o mesmo de ambas as partes, né? O pecado, ele busca te dominar, por isso você deve dominá-lo antes, para que ele não assuma o controle da sua vida, né? E é interessante que esse texto, talvez você tenha percebido isso, esse texto tem uma semelhança interessante com outro texto também de Gênesis, que está um pouco antes aqui nas escrituras, lá em Gênesis 3:16. Provavelmente você conhece esse outro texto, que diz assim: o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará, né? Esse é o momento, no momento da queda, onde Deus fala para a mulher as consequências do seu pecado, né? Primeiro ela seria seria multiplicado a dor dela na gravidez, e também essa questão que o desejo da mulher seria para o teu marido, e ele te dominará. As palavras que ele usa aqui são as mesmas do capítulo 4, verso 7, que nós estamos vendo aqui. Ele usa as mesmas palavras, só que apenas se referindo a coisas diferentes, a pessoas diferentes. Em Gênesis 3:16, está sendo dito da relação entre a esposa e o seu marido, onde a relação ela deixa de ser de amor e carinho naturalmente. Isso é importante. A relação entre marido e mulher, depois da queda, ela deixa de ser uma relação natural de amor e carinho, que era naturalmente homem e mulher se amavam e tinham perfeita harmonia, né? Depois do pecado, essa relação ela deixa de ser naturalmente de amor e carinho, e ela passa a ser naturalmente por desejo e por domínio. É uma necessidade de satisfazer os próprios desejos, e isso é sempre corrigido, né? Em qualquer aconselhamento com casais, isso é corrigido. É necessário amar, é necessário respeitar e não desejar e dominar, e nem usar essas forças dentro de um relacionamento, né? E aqui está falando a respeito disso, da relação marido e mulher. Já em Gênesis 4:7, está falando da relação entre o pecado e o ser humano, onde existe um desejo voraz do pecado pelo domínio do ser humano. O autor de Gênesis, muito provavelmente Moisés, ele faz essa correlação proposital para ressaltar o aspecto selvagem da nossa relação com o pecado, né? A relação marido e mulher, que se torna uma relação selvagem, precisa ser constantemente corrigida, né? Ela é usada para exemplificar a nossa relação selvagem com o pecado, porque o pecado ele busca constantemente nos dominar, e é isso que o pecado quer. O pecado ele quer de forma selvagem, de forma instintiva, é um instinto do pecado a dominar o ser humano. Ele está em nossa natureza e ele quer dominar. Por isso que o pecado ele quer o seu mal. E sempre que você concede ao pecado, sempre que você escolhe ceder ao pecado, ou é atraído pela sua concupiscência, pelo desejo da sua carne, o que você está fazendo é permitindo que o pecado domine você. E você está dando o poder na mão do pecado de fazer o que é mal na sua direção.
né, na nossa direção. Por isso que nós percebemos na nossa vida que o pecado funciona como uma reação em cadeia. Alguns pecados abrem porta para outros pecados, né? Quando você se pega, por exemplo, vendo algo que você não deve no computador, parece que a mentira se torna algo desculpável. Você escolhe outros pecados para você poder encobertar aquilo que você estava fazendo. É praticamente aquilo que aconteceu também com Davi, lá em 2 Samuel capítulo 12, né? Quando Davi, para encobertar o seu adultério, ele escolhe assassinar. Então perceba que para Davi, ele não mediu forças. Parece que o pensamento é assim: diante do que eu já fiz, isso aqui não vai ser mais nada. Diante do que eu já fiz, né, isso aqui não é grande coisa, né? No exemplo de Davi percebe-se isso, porque ele começa mentindo, né? Ele começa omitindo algo de Urias, né? Ele quer tentar esconder a gravidez da esposa de Urias, de Batseba. Conosco acontece a mesma coisa. Diante de alguns pecados, nós tentamos encobrir isso através da mentira, através da enganação e às vezes até medidas mais extremas. Porque o pecado, quanto mais ele é praticado e quanto mais nós nos afundamos no pecado, mais nós nos permitimos dominar por ele. Então ele não parece mais tão grave assim. Então as consequências não parecem mais tão severas nem tão reais, né? Porque o pecado, ele tem o desejo pelo domínio. E sempre que nós cedemos ao pecado, nós estamos enfraquecendo o comando da nossa vida. Nós estamos permitindo que o mal entre e domine a ponte de comando da nossa vida. E nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso, não permita que o pecado controle você. Não ceda. Permaneça, fique firme. Não permita, porque ele quer ter o comando da sua vida. A luta contra a carne, ela é sim uma batalha por comando em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós encontramos nesse texto que a luta contra a carne é uma batalha por constância, né? Ela é uma batalha por constância, pela sua constância. E diferente de outras batalhas que podem ser enfrentadas na nossa vida, a luta contra a carne, ela é uma batalha constante, né? Porque outras lutas que você pode enfrentar, elas não são constantes. Elas não vão durar a sua vida inteira, né? Lutas, batalhas, guerras, como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, todas elas tiveram um começo e um fim, né? Elas não estão aí até hoje, né? A Guerra Fria teve um começo, teve um fim, né? Mas a luta contra a carne, ela não tem fim. Não nessa vida, pelo menos, né? Durante toda a nossa vida nós vamos enfrentar, porque ela é uma luta constante e pior, ela não é só constante, ela quer acabar também com a sua constância. Ela quer constantemente acabar com a sua constância, né? Com a sua a qualidade de permanecer, de não desistir. Ela quer acabar com isso em você. Olhe comigo o verso 7, mas a partir da metade do verso 7 agora, onde diz assim, ó. Deus, depois dos seus questionamentos retóricos para Caim, ele diz assim: mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, mas algumas outras versões muito conhecidas também, nesse trecho onde fala que eis que o pecado está à porta à sua espera, elas vão dizer que o pecado jaz à porta, né? Se você tem NVI, Almeida, Revista Atualizada, Revista Corrigida, talvez diga isso na sua versão. E isso expressa literalmente aquilo que o texto está dizendo, né? O texto está dizendo que o pecado está deitado à porta. Quando diz que o pecado jaz à porta, é dizer que está deitado, que jazer significa estar deitado, né? Por isso que nós usamos para dizer aqui jaz, quando a pessoa está morta, enterrada ali na frente do túmulo, tudo mais, né? Jazer significa estar deitado. A ideia desse texto é a seguinte: o pecado é como se fosse um animal selvagem, que está aparentemente domado, mas ele permanece sendo selvagem, e ele está deitado à sua porta assim, bonitinho, olhando para você o tempo todo. O problema é que aquele animal que é aparentemente domado, mas permanece sendo selvagem, ele deseja contra você. Esse animal, ele quer o seu mal, ele quer pular na tua direção e está só esperando você descuidar para fazer isso, né? Eu queria te chamar a atenção nesse trecho aqui, que a ameaça do pecado contra nós, ela é uma ameaça constante. O pecado, ele está nos tentando, a nossa carne, ela nos provoca constantemente. Às vezes até pode parecer que ela está domada,
Pode até parecer que o nosso desejo da carne, ele está quietinho, deitado à porta, como um leão domado ali, bonitinho. Mas ainda assim, ela só está esperando o momento do deslize. Ela só está esperando o momento que você estiver descuidado, para então atacar, né? Nós somos constantemente tentados pela nossa própria carne e pelo mundo que nós vivemos. Por isso que essa versão diz assim que o pecado ele está à porta à sua espera. Ele está só aguardando o momento de atacar. Está constantemente esperando pelo tropeço, pelo descuido seu, né? Ela está constantemente nos provocando. Então, a luta contra a carne, ela é uma batalha pela constância na nossa vida com Deus. A luta contra a carne, ela é uma batalha que quer acabar com a sua constância. A carne, ela quer destruir a sua constância na vida com Deus. Ela quer fazer você cair cada vez mais vezes, até que chegue um momento onde você decida não mais se levantar. Quer acabar com a sua constância. Por isso, a luta contra a carne precisa ser travada com uma vida de oração. Ela precisa ser travada com uma vida de leitura das Escrituras. Ela precisa ser travada com uma constante devoção a Deus, porque a carne quer constantemente nos derrubar. Ela quer constantemente dominar a sua vida, assumir o controle da sua vida e acabar com a sua constância na vida com Deus. Nós devemos travar essa batalha de joelhos. Aqui é mais uma vez uma dessas ideias que Deus utiliza, algo completamente contrário para fazer algo, né? Onde Deus ele usa fraqueza para mostrar sua força, onde Deus usa morte para conceder vida, né? Aqui Deus usa a posição de humildade e rendição, os joelhos, né? Aqui nós vemos que devemos vencer essa batalha de joelhos, quando na realidade é uma guerra, né? Que deveria ser travada com esse preparo, com armadura, com armas, né? Mas a nossa arma aqui é os nossos joelhos, é a postura de joelhos em oração e o uso da espada, que é a palavra de Deus. Porque a luta contra a carne, ela é uma luta constante, que quer acabar com a sua constância. Em último lugar, a luta contra a carne é uma batalha por contentamento. Quando você luta contra a carne, quando você decide entrar nessa luta, nessa briga, você está engajando numa batalha pelo seu contentamento, ou seja, pela sua satisfação, pela sua alegria, né? Isso que significa contentamento. Olha comigo agora os primeiros versículos que nós lemos, o versículo 6 e o versículo 7, onde diz assim, o início do verso 7. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado e por que está com essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Aqui é importante a gente se atentar para o aspecto aqui, que o questionamento de Deus para Caim está baseado no semblante de Caim. Deus ele faz 3 questionamentos aqui, né? Ele pergunta para Caim por que ele está irritado, por que ele está com a cara fechada. Esses questionamentos aqui de Deus para Caim, eles estão baseados no semblante, estão baseados na expressão facial de Caim, né? Deus olha para a expressão dele, ele vê que ele está aparentemente irritado, né? E aí ele questiona a Caim sobre essas questões. E em seguida, a terceira pergunta, o terceiro questionamento retórico de Deus para Caim, ele é uma resposta, ele é uma solução através de uma pergunta retórica para Caim. E ele diz assim, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? É importante a gente manter em vista que o questionamento principal de Deus é com relação ao semblante, porque a resposta, a solução de Deus é coerente com o seu questionamento, também é com relação ao seu semblante. As nossas versões aqui, a versão que eu estou lendo aqui, Nova Almeida Atualizada, Revista e Atualizada, a Revista e Corrigida, NVI, todas elas trazem esse último questionamento, dizendo que se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Só que aqui se perde um pouco do sentido, porque você não consegue perceber como que a solução de Deus é para o semblante. A solução de Deus é para o semblante, porque o questionamento também foi para o semblante. A gente consegue perceber melhor isso na Almeida século 21, onde diz assim, então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste, por que está com o semblante abatido? Aí o 7, se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante. Essa aqui, ela está de forma mais literal. O texto traz exatamente no verso 7 essa ideia de que se ele não fizer o que é correto,
Não é verdade que o teu semblante será levantado, que você será exaltado, não a pessoa, o semblante, a ideia de alguém que estava andando assim e passa a andar assim, com a cabeça erguida, né? Aqui, essa versão, ela traz melhor essa ideia. Ela traz melhor, então, a ideia do texto, o sentido do texto, que é a ideia de ficar contente, de ficar satisfeito. Se fizer o que é certo, não ficará satisfeito. E isso aqui mostra uma verdade, isso mostra uma realidade acerca de nós mesmos, seres humanos. A realidade de que nós ficamos contentes em saber que estamos fazendo o que é certo. Nós ficamos contentes, satisfeitos em saber que estamos fazendo a coisa correta, né? Por mais que às vezes a gente possa se perguntar, por mais que às vezes a gente possa pensar que existem momentos que a gente não fica feliz em fazer a coisa certa, porque instantaneamente outras pessoas se beneficiam, outras pessoas ficam alegres e nós acabamos ficando tristes. Isso é por causa da deturpação do pecado. Mas, via de regra, quando nós sabemos, seja a médio ou a longo prazo, quando nós sabemos que nós fizemos a coisa certa, isso nos traz satisfação. Quando você sabe que você tomou a decisão correta, você fica contente. Quando você sabe que você ajudou a pessoa correta, de forma correta, que você agiu de forma correta, isso nos traz satisfação, né? Isso nos traz alegria, saber que tomamos a decisão correta, né? Agora eu queria que você pensasse comigo. Faz a conta comigo aqui, que essa é a construção do argumento. Se a luta contra a carne é uma batalha por fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus, que é disso que nós estamos falando, né? Lutar contra a carne é você lutar para não desagradar a Deus, é você lutar contra o seu pecado, é você lutar para fazer o que agrada a Deus, para fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos o que é correto, nós nos alegramos com isso, ao saber que estamos fazendo a coisa certa, nós ficamos contentes. Então, a conclusão lógica é de que a luta contra a carne é sim uma batalha por contentamento. Porque se é uma batalha para fazer o que é certo, e fazer o que é certo nos traz alegria, então é uma batalha pela nossa própria alegria. Quando nós lutamos contra a nossa carne, nós estamos lutando contra a nossa alegria, contra a nossa satisfação. E aqui surge um conflito. O conflito de que o desejo da carne também traz alegria para nós, né? Não somente a luta contra a carne é uma luta pela alegria, mas quando nós cedemos, nós também sentimos prazer. O pecado traz consigo prazer e negar isso é tolice, né? A carne, o desejo da carne, quando concedido, o pecado, quando consumado, ele traz sim alegria. Só que a diferença é que traz uma alegria, uma satisfação, uma felicidade, um prazer que é passageiro. A luta, o desejo da carne, o desejo pecaminoso, traz contentamento passageiro. Traz algo que começa e termina. Traz uma alegria que assim que você terminou aquilo que você estava fazendo, assim que poucos momentos depois, a satisfação vai embora. A satisfação passa. Você se sente enojado com aquilo, né? Você sente repulsa, você se arrepende daquilo. É uma alegria passageira. Por isso, nós devemos buscar essa alegria em Deus. Por isso que nós devemos lutar contra a carne. Porque quando nós lutamos contra a carne, nós estamos lutando para fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. E nós obtemos alegria da parte dEle. Nós obtemos contentamento da parte dEle, que é um contentamento eterno e perfeito, né? Nós precisamos parar de confiar a nossa satisfação, o nosso contentamento, a nossa alegria nas coisas, nos objetos, nos bens, nas pessoas, nos relacionamentos. Nós precisamos parar de confiar a nossa alegria nessas coisas, nos prazeres da vida. Porque essas coisas não têm alegria plena para nos dar, elas só têm alegria passageira. Como que você vai esperar de uma pessoa? Como que você vai esperar de um apartamento, uma casa, um carro, um bem, dinheiro, para te darem alegria plena, se eles não têm isso para te conceder? Como que você vai confiar de um relacionamento, a alegria plena, o amor incondicional, se eles não têm isso para te dar? Se temos que buscar isso em Deus, nos relacionamentos, ambas as partes têm que buscar alegria plena, satisfação plena, amor incondicional em Deus. E se amar eternamente, se amar por toda essa vida, por causa do amor em Deus, do amor a Deus. Somente em Deus nós temos a satisfação plena que nós tanto buscamos. E nós buscamos satisfação plena, senão não estávamos constantemente pecando, buscando alegria, né?
Porque é isso que nós buscamos. Nós queremos satisfação, nós queremos algo que cumpra o nosso objetivo, o nosso propósito de vida. E isso está em Deus. Nosso propósito de vida está em glorificar a Deus e em se alegrar nele, em nos alegrarmos em Deus e em nada mais, né? Em ter o restante como apenas bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. A luta contra a carne é uma batalha por contentamento. Memorize isso. Somente em Deus, nós podemos experimentar uma vida que é inteiramente para o agrado dele, fazendo aquilo que é correto. E assim nós somos preenchidos por uma alegria muito mais excelente e eterna nele. Minha voz até falhou falando isso, né? Presta bem atenção, somente em Deus nós podemos experimentar uma vida que agrada a Ele, e assim nós somos preenchidos por uma alegria plena nele. Somente Deus tem isso para nos conceder, nada mais, nada mais. Que possamos lutar contra a nossa carne, porque dessa forma nós estamos batalhando por 3 coisas. Nós estamos batalhando pelo comando da nossa vida, por saber quem manda nisso aqui, né? Nós estamos batalhando também pela constância na nossa vida e pelo contentamento na nossa vida. Lute contra a sua carne, amém? Vamos orar nesse momento, encerrando, depois vamos louvar a Deus com mais um hino. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que mesmo diante de um texto tão antigo, de um texto com tanto tempo, de uma história que reflete os primórdios da humanidade, nós conseguimos ainda assim aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, com a história, com o controle que o Senhor tem sobre a história, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a aplicarmos essas verdades à nossa vida, que possamos de fato enxergar os momentos onde nós estamos batalhando contra a nossa carne, ó Pai. Que o Senhor nos ajude também a vencer nessa luta, na consciência de que essa não é uma batalha à toa, não é algo que nos oprime simplesmente, não é algo que nos faz pessoas alienadas do mundo, que nos faz pessoas excluídas da realidade, Pai. Mas a entendermos que a luta contra a carne é uma batalha pelo comando das nossas vidas, uma batalha pela nossa constância e uma batalha pelo nosso contentamento, a nossa satisfação e alegria nessa terra, ó Pai, e na nossa vida. Essa é a nossa oração, que o Senhor nos ajude a compreender isso. No nome santo de Jesus que eu te peço. Amém.